O nosso primeiro assunto é o seguinte: o governador de São Paulo, João Dória, avisou nesta segunda-feira que a quarentena vai durar no estado até a chegada de uma vacina contra o vírus chinês. Ele fez um apelo para que a população mantenha o distanciamento social durante o feriado do próximo final de semana. Os mais jovens são o foco de preocupação do governo, que admitiu não ter condição de realizar uma fiscalização efetiva no próximo final de semana se as pessoas relaxarem as regras de distanciamento. Ainda sobre o vírus chinês, o governo brasileiro confirmou à Organização Mundial da Saúde que participará da Aliança Mundial de Vacinas contra a Covid-19, mas irá manter flexibilidade para ajustar seu engajamento com os acordos bilaterais que já fechou com multinacionais do setor farmacêutico. Sobre os números, a média móvel de óbitos, como já havíamos adiantado aqui no programa na sexta-feira, inclusive, é de 875, a menor desde o dia 21 de maio. O índice caiu constantemente ao longo da última semana. Começo essa então com você, Guilherme Fiuza. Queria a tua avaliação sobre esses números, o posicionamento aí do governo federal e também a declaração do governador João Dória de que a quarentena continua até que haja vacina. Fiuza. É a hora, Vitor, da tomada de consciência, é a hora da responsabilidade da sociedade como um todo, né? Os governantes, as autoridades sanitárias também, jamais teriam total controle sobre o comportamento da população, a não ser naquela ideia, que era uma ideia ficcional praticamente, de todos trancados em casa, com o vírus isolado do lado de fora até ir embora. Isso não acontece, não aconteceu, isso não é possível, né? Os trancamentos foram feitos, estão aí os exemplos, Nova York, principalmente nos Estados Unidos, a Itália, a Espanha, o Reino Unido, né, que tem mais mortes por milhão do que a Suécia, que não trancou nada. Então, é uma hora de responsabilidade fundamental para que, quer dizer, a população ela nem deve agir com ceticismo e acreditando que não existe o problema, né, e se aglomerando por aí, e nem agir como um rebanho, seguindo ordens que são irracionais e não têm base científica, como dessas quarentenas sem critério, né? Eu acho que no estado de São Paulo, que está em reabertura, com o declínio dos casos se confirmando e dos óbitos também, o mais importante, como sempre foi, é que se traga uma campanha, eu ainda não vi essa campanha acontecer, de responsabilidade para a preservação e o isolamento dos vulneráveis, né, Vitor? Porque nós estamos vendo diversos dados vindo à tona, agora recentemente um dado do CDC, que é a Autoridade de Saúde dos Estados Unidos, indicando que 6% é o número de óbitos de pessoas que não tinham doenças concorrentes, né? Quer dizer, que não tiveram outras causas possíveis para o óbito. Então, isso cada vez mais nos indica que os vulneráveis, aqueles dos grupos de risco, que já são determináveis pela experiência, aí sim, bastante concreta dos casos tratados e dos óbitos que infelizmente aconteceram, a concentração das políticas públicas e das diretrizes deve ser para o isolamento dessas pessoas, inclusive dentro das famílias, né? É irracional você continuar num trancamento da sociedade, que inclusive nós temos dados novos já confirmando aquela projeção da FAO de muita gente morrendo de fome por redução de atividade econômica. Então não é um dilema tranquilo, né? Quer dizer, nenhum dilema é tranquilo e essa não é uma escolha fácil. Acho que caiu o sinal do Fiuza, ou ele continua com a gente, foi só uma travada da conexão? Acho que a gente perdeu o Fiuza. Vou passar então para você, Zé Maria, daqui a pouco o Fiuza complementa o comentário dele. Diga, Zé. Olha, Vitor, eu tenho um certo constrangimento de falar de passado, porque existe um termo jurídico, inclusive, que os advogados usam muito, que é o engenheiro de obras prontas. O engenheiro de obras prontas, que os advogados costumam citar aí nos julgamentos e tal, é aquele que olha uma ponte, um viaduto e começa a colocar defeito ou se apropriar daquela obra como se fosse dele. Então, eu tenho um certo constrangimento em falar sobre isso. Mas desde o início desta pandemia, quando ainda era epidemia, surto e depois epidemia, né, que nós falávamos sobre a irracionalidade desse processo de trancamento. Houve muita irracionalidade e o medo dominou.
Esse medo não foi da população, mas medo dos governantes. Governadores, prefeitos e alguns ministros entenderam que se houvesse uma mortalidade muito alta, né, uma mortalidade em massa, eles poderiam ser responsabilizados por isso, e aí um saiu fechando, outro fechando, outro fechando. Então, é exatamente o resumo aí na fala do Fiuza. Qual é? É a responsabilidade, é o cuidado que todos devem ter num momento assim. Quer dizer, o governo define ali as linhas, as estratégias, né? E dá também facilidades para a população seguir e pronto, né? E que a população entenda que nós estamos agora chegando a um ponto que deveria ser lá no início. Ou seja, muito cuidado, isso antes do carnaval. Muito cuidado antes do carnaval. Aí a situação seria a mesma, porque todo esse fechamento foi feito para proteger os hospitais. Isso, para proteger os hospitais, o sistema de saúde, e compreensível. Porque se muitos fossem infectados ao mesmo tempo, os hospitais não atenderiam, não há como atender. Além, evidentemente, do grande número de infectados pelo coronavírus, existem os que já usam UTI por vários motivos, outras doenças, acidentes e tal. Então, nós estamos hoje chegando ao ponto que diz o governador, a quarentena continua, mas uma quarentena responsável, com um grau de responsabilidade muito grande em cada chefe de família, e não mais fechando todo o comércio. Veja bem, lá no início não existia nenhum caso em uma cidade, já se fechava a Universidade Federal toda, sem nenhum caso. Quer dizer, há uma irracionalidade nisso tudo. Houve uma antecipação. Essa antecipação na Argentina agora está criando problema, porque ficou longo demais o processo. Lá está sendo chamado de quarentena, né? Para você ter uma ideia. Então, acho que hoje nós estamos chegando a um ponto que deveria ser desde o início. Mas a gente entende que naquela época, naquele momento, houve um medo generalizado dos governantes de se responsabilizarem por mortes. E fica cada vez mais patente a inabilidade, o desconhecimento, a falta de preparo da OMS em orientar os países, inclusive com experiências de outros países que já tinham passado ali pelo início, pelo caminho do que, por exemplo, o Brasil trilhou muito depois de outros países. Então, fica muito evidente a inabilidade, a falta de conhecimento e de competência até do OMS nesse processo. Esta é a grande verdade. Bom, recuperamos aqui o contato com o Fiuza. Você falava, Fiuza, antes da interrupção, da importância aí do isolamento social dos vulneráveis e até dos novos estudos que estão surgindo agora. Fiuza. Exato, Vitor, porque para muitas famílias, por exemplo, a questão da retomada das escolas, né? É um drama, de fato, e muitos pais estão preocupados por conta disso. A criança irá à escola, evidentemente, com todo o protocolo dentro da escola, né, de resguardo, como está sendo feito na França, na Europa como um todo, né? Quer dizer, distanciamento, higiene, professores testados, todo mundo testado. Não adianta, não tem como correr, é muito cuidado que tem que ser tomado. Agora, se a criança tem na família uma pessoa mais velha, uma pessoa cardíaca, enfim, grupo de risco, eu acho que aí é que está a diretriz que a sociedade tem que seguir, e as autoridades precisam ajudar nesse esclarecimento, porque dentro desse tabu, né, quer dizer, você não pode circular, a criança não pode conviver na escola, porque ela potencialmente será infectada. Vamos ressalvar, é muito baixo, é baixíssimo, né, o percentual de infecção e menos ainda desenvolvimento de sintomas na infância e adolescência. Mas mesmo fazendo essa ressalva, é preciso que nós todos e também os governantes comecemos a dar as diretrizes do isolamento das pessoas em casa. E aí sim, várias famílias já estão fazendo isso, né, ao longo do distanciamento. Não é verdade que quem criticou o lockdown total defendeu o libera geral. De jeito nenhum, está todo mundo a seu jeito tentando. Por exemplo, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais vulnerável, não está convivendo com a pessoa mais jovem que teve que circular, que precisou trabalhar. Isso precisa virar política pública, porque como disse o Zé Maria agora, as diretrizes, principalmente vindas da OMS, são muito confusas, né? Hoje está o Tedros Adhanom falando sobre questão dos perigos de se relaxar muito rapidamente o isolamento para as atividades econômicas. E não tem um mês, 3 semanas,
O Mike Ryan, da OMS também, estava dizendo que era preciso que as pessoas voltassem a viajar, né, que as fronteiras deixassem de ser uma barreira, porque as sociedades precisavam voltar a funcionar. Então a OMS não é referência e a gente precisa de boas referências para que não seja só a intuição das pessoas, das famílias, da sociedade. A gente precisa também de boas referências dos governos, os governos brasileiros, para essa diretriz de proteção aos vulneráveis. Augusto. Olha, o pessoal está adotando medidas aí para esse isolamento, distanciamento social. O pessoal está usando máscaras, né? A gente aqui tem a distância, está regulamentar a distância, né, Vitor? Isso. Então, vem de máscara, voo de máscara e tal. Agora, voltou a restabelecer a quarentena. Eu não confesso que eu não sei exatamente quais são os detalhes dela. O que significa a quarentena? Na verdade, continua. Ele quer dizer que o plano lá de fases, aquele de fase 1, fase 2, fase 3, esse plano continua. Está todo mundo chegando a tal fase verde. Isso. Aqui, né? O próprio governador Dória deu números aí que mostram... Ele chancelou números que mostram a queda consistente na curva de casos confirmados e de óbitos. Está em queda em São Paulo, no estado todo. Então depende como lembrou o Fius, depende da população. Agora, falar em quarentena, isso já cansou. O isolamento total, né, horizontal, como ele já existiu, não funcionou. Funcionou para permitir que os hospitais não ficassem tão carentes, né, pudessem abrigar mais pessoas ao mesmo tempo. Isso aí aconteceu. Agora, de novo, se a gente ficar trancado em casa, vai aumentar o número de contaminações, eu acho, porque está em queda com a abertura andando. Eu não entendo porque é restringir o horário dos restaurantes, fica de 12h às 6 ou de 6 às 10. E pode deixar o dia todo, o pessoal está se cuidando em restaurantes, está se cuidando na rua. E quem não se cuida não vai se cuidar também, porque o governador ordenou, esse tempo já passou. Então eu acho que é hora de a gente acreditar que o pior passou. O tal pico da pandemia ele já existiu aqui no estado de São Paulo e na maior parte do Brasil. E a gente continuar a abertura econômica com coragem, né? Se já muitos empregos já se perderam, é hora de a gente tentar recuperar o maior número possível.